Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal e hoje eu vou te dar uma dica de suma importância que não vai valer somente para o hábito das tuas leituras, mas também para estudo e afins. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui e espalhando para quem você mais ama. E a coisa que eu quero te dizer aqui que vai ser muito importante para estudos, para leituras e para coisas afins. Esvazie sua mente. Aí você pode me perguntar, Mas que esvazia a mente. vou te contar aqui o meu exemplo. Como eu vou de ônibus para o trabalho, eu pego o quê? 3 ônibus para ir para o trabalho. Aí o que acontece? Na primeira perna que eu pego para ir para o trabalho, eu geralmente não vou, por exemplo, não vou lendo livro. Ou seja, eu pego um ônibus ali na boa e tudo, e por mais que esteja vago, eu prefiro ficar ali de boa, tranquilo. Geralmente é bem lotado, porque eu pego um ônibus de 6h30, já tem bastante gente. E aí eu prefiro ficar ali na boa, boto o meu tampão. Geralmente eu não escuto música, às vezes que eu escuto, mas geralmente eu boto um tampão aqui, fico de boa ali, refletindo, na paz, na boa. Realmente quando se tem, entendeu? Mas na maioria das viagens tem paz, fica de boa, bem tranquilo. O pessoal não é muito encrenqueiro, só aquele pessoal que quer passar para dentro do ônibus, enfim. Mas nas duas pernas posteriores, eu costumo já ler os meus livros. E na volta, geralmente, depois de um dia longo de trabalho, muito cansaço, porque eu mexo muito com contabilidade, essas coisas, eu não leio, porque eu já estou muito cansado, muito exaurido. Aí eu vou descansando no caminho, tomando uma água, acalmando a mente. E aí quando chega no intervalo, que eu chego do terminal, porque aqui em Fortaleza são terminais integrais. Quando eu estou no terminal, já para ir para a segunda perna, para seguir para o outro terminal e depois pegar o outro ônibus para vir aqui para casa, aí eu começo as minhas leituras. Ou seja, esse quesito de silenciar a mente, mesmo no caos da cidade, na loucura que a cidade sempre é fundamental para que eu possa não só desempenhar as minhas atividades do dia a dia, mas principalmente nesse quesito aqui, que é o nosso assunto fim e central, para o hábito das minhas leituras, estudos e coisas interligadas. Porque, querendo ou não, a tua mente precisa descansar e, subsequentemente, ela precisa entender os fatos, entender as situações e causas, para aí, de fato, você absorver o melhor conhecimento que você está retendo ali no teu estudo, no teu hábito de leituras e nas coisas interligadas a isso. Antigamente, eu lembro, quando eu trabalhava bem mais longe e morava em um outro bairro, eu passava às vezes a viagem inteira, uma viagem de ônibus que durava em torno de 1h30 para ir para o trabalho e também para voltar, às vezes até um pouco mais demorado para voltar, porque era noite, era muito tarde, às vezes chegava de madrugada em casa, um negócio bem doideira. E algumas vezes, como o caminho era longo, eu ficava assim, não, quero ler o caminho inteiro, mas muitas vezes ou eu me distraía com o celular, ou eu ficava muito cansado, ou eu só lia alguma parte do caminho. Ou seja, eu não fazia esse quesito de descansar minha mente durante determinado período do caminho, como eu já fiz algumas vezes, melhor dizendo, e aí depois começar a ler e absorver o conteúdo ali devido, porque eu tinha uma sede, e muitas vezes exagerada, de ler, e de ler várias páginas, de ler vários conteúdos, e muitas vezes acabava cansando e parando aonde eu não queria parar, porque eu queria ir além daquelas leituras. Então o que acontece? Depois que eu fiz isso, de fato começou esse ano, eu passei a perceber que eu tenho uma retenção melhor dos meus conteúdos lidos nos livros. E subsequentemente, por mais lento, entre aspas, que eu seja nessas mesmas, eu consigo absorver, como eu disse para vocês, melhor o conteúdo e ter um entendimento muito mais qualificado daquilo que eu estou absorvendo em termos de leituras. Então, mais uma vez, frisando o ponto central desse assunto que eu estou falando para vocês aqui no vídeo, silencie a tua mente, porque isso vai ser de fundamental importância
para o hábito das tuas leituras, estudos e coisas relacionadas a conhecimento, a absorção, ao absorver do conhecimento para os teus aprendizados, beleza? E também para o hábito das tuas leituras, beleza? Então é isso, já deixei um vídeo aqui para vocês hoje. E se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para saber quem é você, se você concorda, discorda, se você já faz isso e como é que é o resultado de tudo isso. Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente dialogar um pouco sobre isso. E clica no botão de se inscrever, clica na sineta, que amanhã tem mais um vídeo aqui no canal, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.